Você também tem a sensação de que está cada vez mais difícil de conseguir contratar bons vendedores? E o pior, tempos depois da contratação, você descobre que não era nada daquilo do que foi dito na entrevista. Para você não passar mais por isso, no vídeo de hoje você vai aprender a elaborar um roteiro para a entrevista para a vaga de vendedor que realmente funciona, sem perguntinhas clichês, para que os vendedores não venham com aquela resposta pronta na hora da entrevista. Então fica aí logo após a vinheta. Olá, eu sou Mara Camargo, especialista em alta performance em vendas, e esse aqui é o canal dedicado para você que é de vendas e quer aprender a vender cada vez mais ou formar um time campeão em vendas. E falando em formar um time campeão em vendas, nós sabemos que para começar, o primeiro ponto é fazer uma bela contratação. Porém, fica cada vez mais difícil, primeiro, conseguir profissionais qualificados e, segundo, detectar, realmente identificar quem são esses bons profissionais. Porque chega na hora da entrevista, tem aquela sensação de que vários candidatos são bons e capacitados para a vaga, mas o problema vem depois de tempo da contratação. Então é pensando nisso que eu elaborei esse vídeo de hoje, para te ajudar a realmente fazer um roteiro de entrevista que funciona, que não vai ter como aquele candidato que se preparou, que já decorou a resposta, se sair bem nessa, e você vai entender o porquê. Aqui eu começo com uma pergunta que ela é mais comum nas entrevistas de emprego, mas que eu ainda considero que é válido permanecer. Que a primeira delas é pedir para que o candidato conte um pouco sobre as suas experiências anteriores de trabalho. Mas isso por quê? Porque nesse momento você vai identificar se esse candidato tem o hábito de falar mal dos trabalhos anteriores ou não. Nesse momento, inclusive, você já vai identificar se é aquele vendedor reclamão. Sabe aquele vendedor que tudo coloca a culpa nos outros, mas a culpa nunca é dele? Essa pergunta é justamente para você identificar isso. Por isso que eu mantenho ela na entrevista, mesmo sendo mais clichê. A segunda pergunta, que também continua sendo mais comum nas entrevistas de emprego, é saber quais são as metas do candidato a curto, médio e longo prazo. Isso é importante porque vendedor que gosta disso tem metas. Quando ele tem metas pessoais, fica muito mais fácil dele se motivar para cumprir com as metas profissionais também. Agora, aquela pessoa que já não sabe o que quer na sua vida pessoal, naturalmente ela também tem mais dificuldade de lidar com as metas da empresa. E agora sim, vamos às 3 últimas perguntas que eu preparei aqui para você, que ela é pouco encontrada. Pouquíssimos profissionais fazem essas perguntas para os vendedores, para os candidatos à vaga de vendedor, mas elas mudam totalmente o jogo. Vai te ajudar a fazer a melhor contratação. A primeira delas, por mais que pareça óbvia, ela vai ajudar você a identificar o quanto esse candidato realmente gosta do negócio ou não. Ou seja, se ele realmente tem o sangue de vendedor na veia ou não. Que é, você gosta de vender? Gente, eu sei, parece muito simples, parece uma pergunta muito bobinha. Só que com essa pergunta, eu já desclassifiquei tantos candidatos, porque dava aquela resposta morna, como por exemplo assim, gosto. Fala a verdade, uma pessoa que realmente gosta de vender, que vive as vendas, que quer entrar na sua empresa para fazer o negócio acontecer, vai dar uma resposta dessa? Nessa hora, você vai identificar aquela pessoa que realmente gosta, porque você já vai ver o brilho nos olhos acontecendo só da pessoa falar sobre a experiência dela com vendas. Então, vale a pena. Faça essa pergunta, depois você volta aqui me contar se valeu ou não valeu a pena. A segunda pergunta, também pouco comum de se encontrar, mas olha só,
Você vai fazer a seguinte questão. Imagine que você está no final do mês, faltando pouco para bater a sua meta, mas ainda tem uma diferença desafiadora para você chegar lá. E não entra cliente na loja, ou os leads não estão mandando mensagem, tá com aquele movimento parado. O que você faz para alcançar a sua meta? Essa pergunta, ela é fundamental para você entender como que é a proatividade desse candidato a se sobressair nos dias mais desafiadores, aqueles dias ou meses em que realmente não tem um fluxo legal de clientes, que não estão vindo de forma natural. Como que ele age quando é preciso fazer uma prospecção ativa? Ou seja, quando o vendedor precisa ir atrás desse cliente para bater as metas e não ficar ali apenas esperando que eles venham até ele. Como que ele age? E agora a última pergunta, mas antes já convido você, se está valendo a pena esse conteúdo, já deixa o seu like para que o YouTube me entregue para mais pessoas. E agora sim, vamos à última. Conte um caso de um atendimento desafiador que você conseguiu converter em vendas. Caso ele não tenha entendido a pergunta, você pode explicar melhor. O que você quer entender com essa pergunta? Como que esse vendedor se saiu quando ele estava num atendimento difícil e mesmo assim conseguiu vender para esse cliente? Então, pode ser N casos. Pode ser um caso de um cliente que tinha um perfil mais difícil, que não conseguia identificar ao certo o que ele queria, ou o cliente não dava muita abertura para perguntas, para diálogo, ou pode ser um caso em que ele não tinha o menor preço e o cliente estava pesquisando por preço. Pode ser um caso em que entrou com o marido, a esposa queria comprar, mas o marido não queria e mesmo assim ele conseguiu converter em vendas. Não importa qual seja a situação, o que você quer aqui é que ele realmente traga um caso prático de algo que aconteceu em um atendimento que parecia ser difícil, parecia que aquela venda não ia acontecer, mas com as habilidades dele, ele conseguiu reverter em vendas. Essa pergunta também é poderosíssima para você entender se realmente esse candidato é de alta performance em vendas ou não, o quanto ele domina as objeções. E agora sim, com essas perguntas poderosas, você terá uma entrevista muito mais eficiente e com contratação de time campeão em vendas. Agora me responda aí, faltou alguma pergunta que eu não fiz aqui? Deixa aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo e confere se já é inscrito. Se não é, se inscreva para receber muito mais conteúdos como esse. Até a próxima!